One-shots são basicamente episódios pilotos dos mangás, feitos para executar ideias e conceitos de uma obra antes dela ser propriamente serializada. Todo mangá de sucesso tem um one-shot. One Piece, My Hero Academia, Fullmetal Alchemist e até mesmo Shingeki no Kyojin. Todos esses e muitos outros tiveram que passar por essa fase. E como vocês puderam ver, a maioria deles destoa bastante da versão final, especialmente o último exemplo. Talvez então. Isso não poderia ser diferente com o nosso querido e aclamado Berserk, o tema deste vídeo. Berserk teve seu one-shot feito em 1988, mas só publicado oficialmente 18 anos depois, em 2006, em um volume especial com o nome de Berserk, The Prototype. Nenhuma história nasce já inteiramente planejada. Berserk é um bom exemplo disso, pois, mesmo após o começo da serialização, levou-se um tempo até o autor Kentaro Miura, Deus o tenha, se encontrar na história, sendo o grande divisor de águas de Berserk a Era de Ouro. Mas enfim, voltando ao one-shot. Ele tem bastante coisa interessante a se comentar e a se comparar com a obra que temos atualmente. Primeiramente vamos começar com o desenho. Ele é bem parecido com o traço do arco do Espadachim Negro, até porque o primeiro capítulo do mangá foi lançado um ano depois. Por isso os personagens têm esse visual mais caricato e as garotinhas são desenhadas desse jeito. Bem diferente do visual que os personagens tomariam no futuro, com olhos maiores e um rosto bem quadrado. Com o Guts terminando desse jeito belíssimo. E falando do Guts, ele é o que mais chama atenção nesse one shot. Aquele tem um tapa-olho e um rosto mais fino, carrega uma besta ao invés dela fazer parte do seu braço mecânico, e a Dragon Slayer não mudou tanto, tendo apenas uma curvinha no seu começo. Mas é claro que as diferenças não se limitam apenas ao design, aqui o Guts é muito, mas muito edgy, mas acima de tudo caricato. O Guts do começo também era Ed, mas era um Ed mais niilista, que chegava até a ser engraçado. Então você está planejando envolver aquelas pessoas pelo seu próprio interesse? Isso não é problema meu, só estou interessado em encontrar e matar aquele desgraçado. Eu não ligo para o que vai acontecer com as pessoas depois. Pessoas que são pegas nas batalhas dos outros são tolos que não têm força para viver. Emoções estão passando por mim, o meu peito está queimando. Se eu não posso viver a minha vida do jeito que eu quero, então eu não sou diferente. O nível de babaquice dele era tão alto que você se perguntava fortemente os motivos dele ser assim. Até porque a história algumas vezes expõe os requisitos de humanidade dentro do coração do Guts. E quando enfim descobrimos a verdade, tudo passa a fazer sentido. Já no caso do one shot, mais pra frente eu comento. Agora vamos de história! O mangá inicia num campo cheio de esqueletos empalados. Quem será que empalou todas essas pessoas? Se você tem um pouco de cultura, já deve ter sacado, seu chato. E em meio a esse cenário vemos uma figura misteriosa vestida de preto. Depois disso corta para uns caras maus e feios, maltratando uma jovem garota em defesa. E é então que começa a sequência que todo começo de mangá de qualidade deve ter. O nosso protagonista, Guts, o espadachim negro, entra em cena para salvar o dia, demonstrando todo o seu altruísmo e boa índole da melhor forma possível, matando todos os malfeitores, inclusive partindo dos caras ao meio. Isso não podia faltar. O nome da garota salva é Frika. Ela estava sendo levada para algum lugar, mas sua carroça foi atacada pelos bandidos de antes. Então Guts dá uma carona para a garotinha com essa cara de bunda. Nisso somos apresentados ao Puck em toda sua glória. Aqui ele faz o mesmo papel do começo da história, o de alívio cômico, já que, em suas próprias palavras, se não fosse por mim a história ficaria sombria demais. Isso gera interações muito legaisinhas entre ele e o Guts, pois são dois opostos. É por isso que eu gosto do Puck do início. Ele não é essa versão piorada de si mesmo que é atualmente. Era bem balanceado os momentos de comédia e de reflexões cirúrgicas. O Puck era antes o cara que mantinha o Guts na linha, mas hoje quem faz esse papel é a Silk, que eu sinceramente adoro. E o que restou do Puck foi apenas um personagem unidimensional e muito sem graça. Bem, voltando. Ele chega na vila e percebe que as coisas não estão muito boas por lá. Retornando à pergunta do início, se você respondeu Lógico que com faixa d'água, o Limpador foi voivoda da Valáquia em 1448 de 1476 a 1462. Em 1476, é segundo filho de segundo que foi voivoda da Valáquia, foi voivoda da Valáquia de 1436 a 1442. Você está quase certo, porque o Vlad Tepes daqui só empala pessoas mesmo, e vira um bichão grande. Ops, spoilers! Há tempos esse tal de Vlad vem causando medo na população, com o seu jeito violento de governar. Ele leva mulheres e jovens para o seu castelo apenas para matá-los depois. Frika era uma dessas garotas. Mas Guts não dá a mínima para a história que estão contando pra ele e enche a cara. Inclusive, nunca vimos o Guts bêbado, isso é bem engraçado. Aquele é o anti-herói clássico. Age de forma violenta, é indiferente com os outros e só pensa em si mesmo.
Resumindo, um babaca. Os moradores da vila imploram para que ele mate o rei e os liberte daquele sofrimento, pois o Guts era o único capaz de fazer isso. Até a avó de uma das garotas mortas chega nele pedindo para vingar a sua neta. Mas é o que eu disse, o Guts aqui é um tremendo de um filho da puta e recusa todos os pedidos da forma mais grossa e de possível. Eu não me importo. eu dando pé dele depois disso, mas Rico segue. Pelo jeito ela acabou se apegando ao Guts e queria algo que a lembrasse dele e a confortasse, já que o seu destino horrível era inevitável. Nisso o Guts acaba dando seu tapa-olho para ela. Agora ele ficou mais parecido com a versão final, que é muito mais legal. Parabéns, Miura. Apesar da garotinha ter amolecido um pouco o coração do Guts, ele ainda insiste em não se envolver. É então que nós finalmente descobrimos os motivos do Guts ser assim. Você não está vivendo por nada além de pessoas mortas. Você não deveria fazer isso. É triste. Minha mãe teve suas entranhas arrancadas e comida por eles enquanto ainda estava viva. Ela foi destroçada. Ela se tornou um pedaço de carne bem na minha frente. O Guts virou espadachim negro porque apóstolos mataram a sua mãe. Eu não tô dizendo que perder a mãe é algo bobo e longe de mim romantizar a história do Guts. Porém, perder a mãe não chega nem perto de toda a merda que ele passou até enfim se tornar o espadachim negro que conhecemos. Bem, no final das contas, o Guts acaba mudando de ideia e decide ir lá matar o Drácula, por conta de um símbolo misterioso que ele viu na carruagem que carregava Fricka para o castelo. Finalmente! Enfim conhecemos pessoalmente o tão falado Vlad Tepes, e ele não se parece nada com o Vlad Tepes da vida real. Ele é só um nobre gordo, careca e estranho que age de acordo com a sua aparência. Mas não temam, pois o nosso anti-herói favorito chega para salvar o dia. Aparentemente ele entrou bem facilmente no castelo. Sério, Guts, o que custava tu só entrar lá e passar a peneira no maluco? Mas bem, antes tarde do que nunca. Guts joga umas flechas no Vlad, mas olha só, ele não morre. Ele definitivamente não é humano. É como se eu tivesse spoilado isso antes. Vlad contra-ataca, jogando umas lanças contra o Guts. Alguns acertam, mas isso não é o suficiente para derrubar o nosso querido menino Gustavo. Ele então se levanta e entra em modo Berserk. É então que o careca fica bravo e se transforma nesse monstro feio. E não é nem feio porque ele é feio, ele é só sem graça mesmo. Mas ainda bem que o Miura se aprimorou no design dos monstros. E eu se aprimorou. Os dois então começam a lutar. O Guts é muito habilidoso, mas acaba que ele não consegue atacar o bichão com a sua espada por conta dele ser grande. Porém, pela primeira vez somos apresentados a um mais do que eficiente canhão do Guts, que sempre oblitera o inimigo e salva ele de qualquer situação complicada. O tiro fere gravemente o monstro, dando uma brecha para o Guts atacar. E assim ele faz, fatiando o Vlad em dois com a sua Dragon Slayer. Ainda consciente depois de ser derrotado, o monstro fica impressionado com a força de Guts. Ele fica ainda mais perturbado depois de notar algo intrigante no corpo dele. A marca do sacrifício de Vulvana. Que? Vulvana? Deus Vulvana? Quem diabos é Vulvana? Pelo jeito deve ser uma versão beta da mão de Deus. Mas será que esse tal de Vulvana é um cara só, tipo o Deus do capítulo perdido de Berserk? Ou um grupo de anjos que representa Deus? Nunca saberemos. E outra, como será que o Guts foi estigmado? Não temos nenhuma menção ao Grift aqui. A minha teoria é de que o pai do Guts sacrificou a família inteira em troca de cigarro. Não só o Vlad fica amedrontado, como o Puck também sente isso ao ver o estado do Guts. Desde o início, a história mostrando o quão próximo ele está dos monstros que mata. De fato, o Guts está num nível acima de qualquer humano comum. Depois disso, a Fricka volta para sua vila e fica tudo aparentemente de boa. O Guts então continua a sua jornada de vingança, seja lá qual for ela. E fim. Bem, é isso. O One Shot cumpre o seu papel de introduzir os conceitos da história para a sua futura serialização. Aqui o Miura apresenta várias coisas. Vemos o início de tudo, do Guts, do Puck e da Mão de Deus. Vemos o início do que iria se tornar simplesmente um dos mangás mais aclamados da história, com seus personagens incríveis, história e mundo muito bem construídos, e suas mensagens fantásticas. Esse One Shot é o ponto de partida do que seriam 30 anos incessantes de produção de mangá. Kentaro Miura teve uma vida difícil, mas que não deixava de ser bonito em alguns momentos. Obrigado, Miura. Você era definitivamente um gênio e a sua obra nunca será esquecida. Seja onde você estiver agora, eu espero que esteja enfim descansando. Obrigado e tchau.